Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Deus abençoe a todos. Alegria poder dirigir a vocês neste dia, desta vez para uma formação sobre a Lexio Divina, que é uma das práticas espirituais contidas no projeto que nós já conhecemos, Amigos de Deus. Olha que legal, tá vendo? Mas o que é a Lexio Divina, quando que ela surgiu, em que consiste cada etapa, é isso que vamos ver nesta formação, tá legal? Vamos lá? Então, gente, Lexio Divina é uma expressão latina que significa leitura orante da Bíblia. Surgiu aí por volta do ano de 1150 pelo monge Guigo II. Esse monge é que organizou a leitura orante da palavra por meio de 4 etapas, que são a leitura da palavra, a meditação, a oração e a contemplação. Cada etapa riquíssima. E com certeza, por meio dessa formação, vai te ajudar ainda mais a mergulhar nessa experiência maravilhosa, tá certo? Agora, antes de nós iniciarmos propriamente em cada etapa, é importante percebermos que, quando vamos ler a palavra de Deus, existe uma etapa de preparação em relação ao local, o silêncio interior, aquele momento em que a gente se coloca na presença de Deus, colocando a vida, pedindo o Espírito Santo para nos inspirar, para nos iluminar. Então, sim, essa etapa ela vai ser mais aprofundada quando nós estivermos na segunda campanha do projeto Amigos de Deus, que nós vamos falar sobre a oração pessoal, mas é importante a gente já ter isso em mente, porque muito nos ajuda a exercermos, a praticarmos a Lexio Divina e termos ainda mais fruto em nossas orações. Amém? Então vamos lá para cada etapa? Então, gente, a primeira fase é chamada de leitura. E a pergunta a ser respondida é: o que o texto diz? Bem, esta leitura de um texto bíblico, este texto pode ser a liturgia diária, pode ser um texto que te salta ao coração e que você queira meditá-lo naquele dia. Pode ser que seja uma leitura inspirada. Às vezes você, no início da sua oração pessoal, Deus te inspira uma palavra e você pode então rezar com essa palavra inspirada. Às vezes a leitura, a liturgia diária tem um texto um pouco mais longo, você pode se ater a um texto menor dentro daquilo que você foi tocado, não tem problema nenhum. Então, quanto à escolha do tema, do texto, você fica livre. Tem pessoas que gostam de orar com salmos, não tem problema. Uma vez definido o texto ou escolhido o texto, uma vez já preparado ali o local e o ambiente para este momento, é hora de fazer a leitura. Bem, esta leitura do texto, ela não é uma leitura como a gente lê às vezes um jornal, uma revista ou às vezes uma matéria na internet. É uma leitura que a gente faz com um profundo desejo de guardar no coração. Então é uma leitura que ela precisa ser uma leitura pausada, uma leitura tranquila, lenta. Aquela leitura em que a gente nos adentramos no texto, naquela passagem bíblica ou naquela cena. E ao fazer aquela leitura, eu já me vejo naquela cena. Eu começo a perceber o olhar das pessoas, eu começo a perceber a sensação das pessoas, a respiração, o movimento das árvores ou talvez um barulho do mar. É aquele momento que a gente adentra no texto percebendo cada detalhe do texto. Nós, na verdade, nos sentimos como verdadeiramente nós estivéssemos naquele lugar, naquela hora. E ali a gente começa, então, a perceber as entrelinhas do texto. É importante você perceber que não é um estudo do texto, não é uma exegese do texto, não é um estudo científico do texto. É entrar na história, no relato e perceber os acontecimentos que ali vão decorrendo. Tá legal? Essa é a primeira fase
leitura. Leu com tranquilidade uma vez, se for o caso, leia novamente. Depois você pode fazer um silenciamento, percebendo cada detalhe, e ao final tem que estar respondida essa pergunta: o que o texto diz? Amém? Vamos passar para a segunda agora? Então, amados, a segunda parte da Lexio Divina é a meditação. E a pergunta a ser respondida é: o que o texto diz para mim? Olha que extraordinário! Ou seja, é a hora do diálogo. O diálogo em que a minha mente, o meu entendimento vai estar a serviço da verdade contida no texto bíblico. É a hora do confronto. É a hora do confronto no sentido de eu confrontar a minha vida, os meus sentimentos, planos, projetos, as minhas atitudes no trabalho, em casa, na sociedade, com aquele texto. De maneira que a minha vida ilumina o texto ilumina a minha vida de uma maneira profunda. E olha, gente, um dos escritos assim mais profundo que eu já vi sobre essa parte da meditação é do Papa Francisco. No documento, na Evangelho Gaudium, número 153, ele diz assim, olha, é bom perguntar-se, por exemplo, né, a partir ali da leitura da palavra: Senhor, a mim, que me diz esse texto? Com esta mensagem, que quereis mudar na minha vida? O que é que me incomoda nesse texto? Olha que profundidade, gente. Por que é que isso não me interessa? Ou então, de que gosto? Em que me estimula esta palavra? Que me atrai? Por que me atrai? Quando se procura ouvir o Senhor, é normal ter tentações. Ele começa a falar agora das tentações que às vezes acontecem na nossa vida e que dificulta a palavra de produzir frutos. Olha só, ele fala assim: uma destas tentações é simplesmente sentir-se aborrecidos e acabrunhado e dar tudo por encerrado. Outra tentação é a gente começar a pensar naquilo que o texto diz para o outro. Ah, para minha esposa, isso serve para minha esposa, para o meu filho, para o meu vizinho, olha para você ver. Para evitar aplicá-lo à própria vida, acontece também da gente começar a procurar desculpas que nos permitem diluir a mensagem específica do texto. Olha que profundidade. Outras vezes, pensamos que Deus nos exige uma decisão demasiadamente grande, que ainda não estamos na condição de tomar. Isto leva muitas pessoas a perderem a alegria do encontro com a palavra. Olha que profundidade, gente. Mas isso significa esquecer que ninguém é mais paciente do que Deus Pai. Ninguém compreende e sabe esperar como Ele. Ou seja, precisamos ter essa verdade clara em nossos corações para nós não perdermos a paciência, porque Deus é paciente. Bem, ele termina assim: Deus convida sempre a dar um passo a mais, mas não exige uma resposta completa, se ainda não percorremos o caminho que a torna possível. Apenas quer que olhemos com sinceridade a nossa vida e a apresentamos sem fingimento diante de seus olhos, que estejamos dispostos a continuar a crescer e peçamos a Ele o que ainda não podemos conseguir. Olha que maravilha! Papa Francisco que diz isso tudo. Então, a meditação é isso, colocar todas essas verdades, todas essas realidades da nossa vida na presença do Senhor em profunda meditação. Amém? A partir daí, é automático que nós passamos para a terceira fase, que é a oração. E na fase da oração, a pergunta a ser respondida é: o que o texto me leva a dizer a Deus? Gente, isso é automático, não tem jeito. Porque quando nós estamos em oração e colocamos a nossa vida, a nossa realidade, a verdade às vezes escondida para muitas pessoas, mas nós a colocamos diante da palavra, é comum que nasça em nós aquele desejo profundo de dialogar com Deus, de conversar com Deus. Brota naturalmente a terceira fase, que é a fase da oração. E aí pode brotar um louvor, pode brotar uma ação de graças, pode
brotar um pedido de perdão, pode brotar um profundo arrependimento. Olha para você ver, pode brotar inúmeras ações, súplicas naquele momento da oração. Este momento é um momento muito propício para as manifestações dos dons do Espírito Santo na nossa vida, seja de revelação, de poder, de palavra, seja qual for. É aquele momento que nós nos colocamos, deixamos que brote naturalmente o dom da oração em línguas em nós, que é uma porta extremamente valiosa para todos os outros dons, nós sabemos disso. E aí o Senhor começa a nos tocar num diálogo profundo, aquele diálogo verdadeiro, e a palavra começa a tomar conta da nossa vida. A palavra começa, como vai dizer Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus é útil, ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Aquela palavra ali no texto começa a atravessar a nossa vida por inteiro. Bendito seja Deus. Se o Espírito Santo te conduzir, você pode pegar o texto e ler, às vezes, algum versículo que Deus está ali falando fortemente com você, e você medita aquele texto novamente. E aí você lê e volta e continua aquele momento de oração e glorificando ali na presença do Senhor, numa entrega total, absoluta, rendido, com o coração rendido ao Senhor. E aí eu conheço irmãos que às vezes têm um dom de tocar e já pega o violão e começa a tocar, e outros às vezes têm aquelas experiências de orar ao ar livre, que Deus inspire ações. Outros se debruçam ali no chão, num ato ali de rendição, de adoração, amados. Momento extremamente profundo e fecundo, em que eu falo com Deus. Automaticamente, a gente passa para o quarto momento, que é a contemplação. O que é a contemplação? A contemplação é aquele momento que já não cabe mais palavras, não cabe mais pedidos, não cabe mais nada. É o silenciar e deixar que a graça de Deus se estabeleça profundamente em nós. É o momento de saborear, de ter uma visão espiritual, não somente naquilo que Deus está fazendo na minha vida, em uma visão vertical. É o momento em que eu contemplo também essa experiência profunda numa visão horizontal, naquilo que Deus está fazendo em relação ao outro, ao irmão, à sociedade, à comunidade. O momento da contemplação, você começa a ter a visão espiritual de um novo comportamento seu, seja na sua casa, no trabalho, na igreja, na rua, dirigindo, seja com quem for. É o momento em que nós nos calamos, mas interiormente fica um coração aberto, fecundo, estabelecendo o poder da palavra na nossa vida e em nossos corações. Olha que maravilha, olha que bênção, olha que maravilha, olha que bom, né? Tenho certeza que você já está aí doido para fazer uma experiência com a Lexio Divina. Bom, olha só que maravilha. E então encerra-se a oração. Aí, após aí esse momento, você pode rezar ali o Pai Nosso, Ave Maria, fazer as orações de costume que você faz, e você pode fazer o seu louvor final, agradecendo a Deus por aquele momento, e ali se encerra a Lexio Divina. Amém? Uma comparação que eu li nos textos aí, fazendo os estudos, que eu achei muito legal, foi uma comparação assim, como a gente comesse uma fruta ou um alimento. Alguém te apresenta um alimento, e aí aquele momento em que você olha, identifica o alimento, é o momento da leitura. Você vê o alimento. Quando você começa a mastigar o alimento, é o momento em que aquele alimento ele tem um contato com a realidade da sua vida, né, do corpo físico. É o momento da meditação. Então você mastiga ele bem. Quando você engole, e aí aquele alimento, ele passa para toda a sua corrente sanguínea, com todos os benefícios que aquele alimento tem, é a parte da oração, o efeito do alimento na sua vida. Olha que maravilha! E a contemplação
Sabe quando você come uma coisa muito gostosa, aí você mastiga, depois que você come, você fala, que delícia. Não tem nem palavras para dizer, você só faz aquele, é o momento de você saborear o alimento. Então, isso aí é a contemplação. É a hora que você, na presença do Senhor, saboreia o poder da palavra, aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém, gente? Para finalizar, nós temos no nosso canal aqui, todos os dias às 6 horas, é postado a Lexio Divina. Olha para você ver, os irmãos estão fazendo um trabalho maravilhoso e você tem a oportunidade de vivenciar tudo isso que eu falei aqui numa perspectiva formativa. Você vai ver de uma forma prática como é que isso acontece, tá bom? Agradeço a todos, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, a paz.